Olá, tudo bem? Aqui é a Fabíola Secato e hoje eu vim aqui conversar com você sobre investimentos. Essa aula não é uma aula para esgotar este assunto. Este assunto, talvez diria eu, não é esgotável, mas é importante que você comece a entender alguns conceitos, entender alguns nomes, para que você consiga fazer o seu dinheiro trabalhar mais e melhor para você, para que realmente você consiga juros, que consiga multiplicar o seu dinheiro e não apenas aquele valorzinho que quase nem bate a inflação do dinheiro, né? A desvalorização do dinheiro. Então, vamos conversar sobre isso. Bom, o que é um investimento? Investimento é algo onde você direciona o seu dinheiro para que você tenha algum retorno depois. Ou seja, você vai pegar de volta o dinheiro que você investiu um dia e vai receber juros ou lucro sobre esse valor que você investiu, ok? O objetivo é que o dinheiro renda, que o dinheiro cresça, aumente, né? Isso que basicamente determina o que é um investimento. E serve justamente para isso, para que você aumente o seu dinheiro, para que você multiplique ele, para que ele se remunere e você consiga rendas para viver melhor, para conseguir comprar mais rápido os seus bens que você deseja, realizar seus sonhos, ok? Importante que você entenda que investimento é algo que você vai precisar diversificar. Você não deve, por exemplo, simplesmente comprar imóveis e ter suas rendas só baseadas em imóveis. Isso não é indicado. Você não deve ter tudo na poupança, você não deve ter tudo em CDB, você não deve ter tudo em ações. Enfim, é legal que você tenha uma diversificação de investimentos, de formas de investimentos, para que você, caso algum mês, em algum período, aquele rendimento está rendendo um pouquinho menos do que o normal, normalmente em algum outro lado está rendendo melhor. Então você consegue ter este equilíbrio. Isso é normal e todos os investidores, inclusive aqueles milionários e multimilionários, fazem isso, ok? Falando um pouquinho sobre imóveis. Uma forma de você investir o seu dinheiro é comprar, por exemplo, uma casa, um apartamento ou uma sala comercial que você possa alugar ela depois e receber, então, este rendimento mensal, esse aluguel mensal, pelo valor do imóvel que você tem. Lembrando que imóvel tem custos, né, em relação à sua manutenção, ao IPTU que você precisa pagar, e existem duas formas de ganhar dinheiro com imóveis. Pode ser alugando, como eu mencionei, mas também pode ser com você comprando um imóvel a preço mais barato e vendendo ele daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, enfim, daqui um tempo, e vendendo ele por um valor maior, tendo assim um lucro sobre a venda deste imóvel, ok? Negócios, você pode, por exemplo, fazer um investimento no negócio de algum amigo seu e ele promete, você empresta, digamos, 10 mil reais agora e ele promete te devolver lá no final do ano 12, 14 mil reais, enfim, conforme a negociação. É importante que esses negócios, esses investimentos que você faça sempre tenham contratos válidos perante a lei, para que realmente você diminua o seu risco de receber esses rendimentos, de receber este lucro, ok? Bom, quando você investe seu dinheiro no banco, na poupança ou em outros tipos de investimento, da onde que vem esse juro que você recebe, né? Basicamente é assim, você coloca o seu dinheiro no banco e aí você investe numa conta, na sua conta lá, enfim, você está emprestando este dinheiro para o banco e o banco te paga uns juros por este empréstimo. No caso, você recebe esses juros, é positivo para você. E o que acontece? Ele pega este dinheiro que você emprestou para ele, como ele precisa te pagar esses juros, ele vai fazer aquele dinheiro render. Normalmente, como que o banco faz o dinheiro render? Emprestando dinheiro para as outras pessoas. E essas outras pessoas pagam juros para o banco. Claro que o banco sempre cobra mais de juros do que o que ele te paga, e essa diferença é o lucro dele, ok? Mas é dali que surge esse dinheiro. Então, o banco, na verdade, é a intermediação do dinheiro entre quem tem dinheiro e entre quem precisa do dinheiro. Hoje existe uma lei, que já faz um tempo, na verdade, no Brasil, que estipulou o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, se você tem um valor investido numa conta
num valor de até 250 mil reais, esse fundo garante. Por exemplo, digamos que você investiu num banco, tem uma conta em determinado banco, esse banco quebra. Se você tem um investimento de 50 mil reais, por exemplo, esse fundo garantidor vai te devolver esses 50 mil reais. Este valor de 250 mil reais é por conta e por CPF. Ou seja, se você tem 3 contas investido 200 mil cada uma, você vai receber o reembolso do fundo garantidor de cada uma dessas contas. Mas, se você tem uma conta e tem 3 tipos de investimento diferentes na mesma conta, que é possível sim fazer isso, você não vai ter os 600 mil de volta, né? Se fosse 3 investimentos de 200 mil cada um. Você vai ter apenas 250 mil de volta em relação a esse fundo garantidor. Então, o que limita esses 250 mil? Ou é por conta, e você pode ter várias contas no mesmo CPF, ou é por CPF, ok? Então, se você tem uma conta conjunta e você tem um investimento, esse fundo garantidor, ele vai garantir 250 mil. Mesmo que nessa conta tenha 2 CPFs, isso não multiplica o valor que ele está garantindo, ok? Então, caso você tenha alguma dúvida de que você vai colocar o seu dinheiro, por exemplo, num CDB ou num LCI, que nem nós vamos conversar daqui a pouco, e você tem medo que, de repente, o banco desconhecido, o banco quebre e ele leve o seu dinheiro, então ele não vai levar o seu dinheiro, porque este fundo vai lhe pagar o valor que você tinha lá aplicado, ok? Bom, falando um pouco de renda fixa e renda variável. Renda fixa costuma ser aquele investimento passivo que a gente chama, porque você já sabe quanto que ele vai render, você já sabe, ou tem uma variação muito, muito pequena, e, enfim, você coloca o dinheiro e daqui a um tempo você sabe o que você vai tirar e vai ter aquele rendimento lá que já estava fixo, já estava estipulado. Por isso que ele é passivo, você não precisa fazer nada com ele. A renda variável, ela tem alguns fatores que influenciam essa renda. Por exemplo, se você vai fazer um investimento num CDB e ele pode ser tanto fixo, você vai fazer um investimento que vai render 12% ao ano. Ou ele pode ser variável, ele vai render CDI mais 0,5%, CDI mais 1%. Ou ele vai render 100% da CDI, ou 95% do CDI. Este CDI eu vou explicar depois o que é, mas é uma taxa baseada numa negociação interbancária que determina quanto pode ser feito quanto é o pagamento deste juro. E aí, dependendo da conta, ele rende, então, esse rendimento está baseado neste valor, ok? Só para você entender qual é a diferença de renda fixa, renda variável, e aí no que acontece na renda variável. Se você investiu seu dinheiro num CDB, que é 97% do CDI, do rendimento do CDI, então você vai receber 97% do valor do CDI, sendo que este valor do CDI varia todo mês. Todo mês ele tem uma variação, ele tem um valor diferente, ok? E também o que entra na renda variável são as ações e esses outros investimentos mais complexos, né? Bem mais ativos, que exigem muito mais nossa atenção. Prazo para saque. Quando você coloca o seu dinheiro em outras contas, em outros investimentos, eles normalmente têm um prazo pré-estipulado para saque, para você conseguir os benefícios da conta ou do tipo de investimento. Alguns são 3 meses, outros são 1 ano, então você também precisa identificar isso com a pessoa que gerencia os seus investimentos, seja o gerente do seu banco ou seja uma pessoa na corretora numa corretora de investimentos, perdão. Então, você precisa identificar. Normalmente, esse prazo para saque, alguns deles têm a possibilidade de você resgatar antes, apenas você perde um pouco do rendimento. Mas é por isso que você precisa ter uma carteira de investimentos diversificada, uma carteira mista, porque você precisa ter investimentos a longo prazo pode ser 2 anos, 1 ano, mas que você não vai precisar daquele valor antes disso, né, estimado, e você tem um valor investido em contas mais acessíveis, em opções mais fáceis de sacar, sem essa perda de lucro. Claro que o rendimento vai ser, perda de lucro não, perda de juros. Claro que esse rendimento vai ser um pouco menor nesta aplicação que não tem o prazo, né, que tem o prazo menor, mas mesmo assim é melhor do que você colocar numa de longo prazo e precisar tirar antes. Sempre o rendimento é melhor.
Então, você precisa só se atentar a isso. Muitas vezes a gente fala, a gente não presta atenção, ou o corretor fala, a gente não presta atenção. Isso é importante, você precisa se planejar para isso, você precisa entender essa diversidade de investimentos que você precisa ter. O risco, você pode assumir riscos, isso vai de acordo com o seu perfil de investimento, o seu perfil de necessidade e também com o perfil do valor que você vai investir. Como você vai ter uma carteira de investimentos diversificada, e quando eu falo diversificada, não precisa ter 25 tipos de investimento, não, talvez você tenha 4 ou 5, pode ser que um desses 5 investimentos seja um investimento que tenha um risco um pouco maior, para que você possa conseguir um juro um pouco mais alto. O que acontece? Quando o risco é um pouco maior, tende-se a ganhar mais de juro, porque é assim que funciona, né? O risco maior, mais juro, risco menor, menos juro. Na hora que nós vamos tomar um crédito no banco, por exemplo, é assim também que o banco avalia. Ele acaba nos cobrando um juro maior de acordo com o risco que ele vê de nós, de repente, não voltarmos a pagar ele. Da mesma forma, quando nós estamos investindo dinheiro, nós acabamos recebendo um juro um pouco maior quando nós decidimos assumir algum risco um pouco maior. Mas se você não gosta disso, você não precisa assumir o risco maior, ok? Vamos continuar. Algumas linhas de investimento têm um valor mínimo a ser investido, por exemplo, o investimento começa com R$30, ou algumas o investimento mínimo é R$5.000 ou R$10.000, dependendo da linha e a carteira que você está investindo. Então, isso também você precisa se informar na hora que você for investir, na hora que aparecer a oportunidade, saber dessa informação, qual que é o valor mínimo para você investir na determinada linha. Então, vamos falar das linhas em si. CDB. Se chama o quê? Certificados de Depósito Bancário. Normalmente, quase todos os bancos oferecem investimento em CDB. É o mais comum depois da poupança, ok? E aí, o que acontece? O rendimento que tiver sobre esse valor que você aplica no CDB vai incidir em imposto de renda, conforme as leis do governo. Então, por exemplo, se você investiu R$10.000 e você vai sacar R$11.000, né, enfim, porque teve R$1.000 de lucro, sobre esses R$1.000 vai incidir o imposto de renda de acordo com a tabela do governo, ok? Na poupança não tem a incidência desse imposto de renda, só para deixar claro. Essa linha é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, então até 250 mil por conta que você tenha de investimento, você pode ficar tranquilo que mesmo que o banco quebre, você recebe o seu dinheiro de volta. Esse investimento ele tem uma liquidez diária. O que significa isso? Eu vou contextualizar aqui. Quando você coloca o dinheiro na poupança, você depositou na poupança dia 10 desse mês. Se você sacar no dia 25, você não vai ter tido rendimento, porque você só recebe o rendimento da poupança lá no dia 10 do mês seguinte, que é quando ela fechou o mês, fechou um ciclo. E aí eles colocam na tua conta o rendimento lá, referente ao valor que você tem investido, ok? O que significa liquidez diária? Nessa linha de CDB, você tem o rendimento todo mês. Todo dia. Todo dia ele rende. Ele rende um percentualzinho pequeno todo dia, que aí, se você somar os 30 dias, vai dar o percentual que ele rendeu no mês, que normalmente é o valor que é esperado segundo a projeção. Então, se você investiu o valor no dia 10 e você vai lá e saca no dia 25, você já teve 15 dias de rendimento de juro que você recebeu, diferente da poupança, entende? Então, isso também é algo que conta a favor desses outros tipos de investimento. Você precisa observar porque normalmente tem um prazo para retirar o dinheiro, não que você não possa retirar, mas se você deixar o prazo mínimo estipulado, isso é determinado quando você investe, se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, se você deixar todo o prazo lá, o seu rendimento vai ser maior. E ele é considerado um investimento de baixíssimo risco, ok? É muito difícil acontecer de você colocar o dinheiro lá e ele não render. Então, o CDB já fazem anos, muitos anos que ele vem acompanhando o mercado, mais de 20 anos, que ele tem tido excelentes resultados, sempre positivos, então não tem risco. Outro investimento, LCA ou LCI. Letra de crédito do agronegócio e letra de crédito do imobiliário. Essa aplicação não incide imposto de renda sobre os rendimentos. Por quê? Porque são linhas fomentadas, né? O que seria fomentadas são linhas estimuladas pelo governo para
direcionar dinheiro para a área imobiliária e para direcionar dinheiro para o agronegócio, ou seja, quando você investe dinheiro nesta linha, esse dinheiro que você investiu vai ser direcionado para o agronegócio e você vai conseguir ter essa isenção do imposto de renda conforme essa determinação do governo, justamente para fomentar essas áreas. Então, se você vai comparar um LCI do LCA, mesmo que o LCI ou o LCA, enfim, renda um pouco menos que o CDB, pode ser que valha a pena porque você não vai ter o desconto do imposto de renda sobre o rendimento. Essas linhas também têm o fundo garantidor de crédito, elas também têm a liquidez diária, que eu expliquei antes, elas também costumam ter prazo para a retirada do dinheiro, para que você receba todo o rendimento, e também são consideradas linhas de baixo risco, equivalentes à poupança. E tem um diferencial entre essas daqui e o CDB que eu expliquei antes, é que nessas pode ser solicitado um aporte inicial de valor mais alto. O que é esse aporte inicial? O valor que você vai investir. Isso depende de acordo com o banco ou a corretora que você estiver trabalhando e de acordo com a carteira de cada uma dessas linhas. E aí pode ser que o seu gerente lhe ofereça essa conta, ou o seu corretor, enfim, lhe ofereça essa opção de investimento, mas lhe diga assim, para você investir nessa linha, você tem que investir no mínimo 10 mil reais e no mínimo por 2 anos. Então, são as regras. E é por isso esse valor alto de aporte inicial. No caso, o investimento inicial tem que ser mais alto, porque o CDB normalmente a partir de 100 reais, 50 reais, você já pode começar a investir. Vamos falar um pouco sobre Tesouro Direto e os títulos públicos. O que é? É um empréstimo que você faz para o Brasil. É a aplicação mais segura existente no mercado brasileiro. E aí vem aquela dúvida, e se o Brasil não me pagar? Porque você vai estar emprestando dinheiro realmente para o governo. E se ele não te pagar? Está tudo bem. Porque se ele não te pagar, ele vai lá, imprime mais dinheiro na Casa da Moeda e te paga. Então, não existe essa possibilidade de ele não te devolver o seu dinheiro. O valor mínimo para você começar a investir no Tesouro Direto é de 30 reais aproximadamente. Então, é bem acessível. O que é, tem esses dois nomes, né? Tesouro Direto e títulos públicos. O que é título público? É o título em si, o empréstimo que você faz para o Brasil. E Tesouro Direto é o nome desse programa que o governo permite que qualquer cidadão possa investir em título público. Qualquer cidadão possa emprestar dinheiro para o governo. Como que você faz para investir? Sempre por meio de uma corretora de investimento, que é o agente de custódia. Você precisa abrir uma conta nessa corretora, você precisa pegar o valor da sua conta que você tem no seu banco, transferir para a sua conta nessa corretora, para que depois o título seja comprado. E aí você vai me pedir, eu vou ter que abrir uma conta na corretora, vou ter mais custo dessas contas, e como funciona? Para manter essa conta na corretora, diversas corretoras não cobram, não tem valor, não tem taxa de mensalidade, não tem taxa de transferência. Por exemplo, você resgatou o dinheiro que é transferido da corretora para sua conta pessoal, no seu banco que você usa para pagar as contas. Não tem custo essa transação. Muitas delas não tem. Aqui tem alguns exemplos, mas você pode se informar sobre outras sem problema nenhum, ok? E como que você faz para escolher uma corretora? De preferência aquela que a taxa de operação com o título público seja zero. Exatamente, tem muitas que operam com o valor 0% de comissão ou de taxa, né? Então, você precisa se informar sobre isso, ok? Aí você vai me pedir se não seria melhor, em vez de você escolher uma corretora, você fazer pelo banco que você trabalha, que você já tem conta. E aqui, no caso, dei um exemplo do Itaú. E isso não é bom, porque a corretora dos grandes bancos costumam cobrar essas taxas de operações e costuma ser um valor alto. Enquanto que se você for para a corretora de investimentos, não tem essa taxa. Então, é mais um benefício para você. E aí, se caso você não conheça a corretora e você tem medo que, de novo, né, ela venha falir e suma com o seu dinheiro, você não precisa se preocupar com isso, porque a compra do título lá com o governo está vinculada ao seu CPF e não à corretora. Então, se a corretora sair, se a corretora mudar, se deixar de ser a corretora, se falir, não tem problema. O seu título continua lá, investido, e ele está vinculado ao seu CPF. É só para você que pode vir esse dinheiro, ok?
Bom, e aí falei do CDB, falei do LCI e LCA, falei de Tesouro Direto e agora vamos falar de ações. Ações é um mercado muito mais complexo porque envolve muitas outras informações, tem uma variação muito mais volátil, muito mais oscilante, mas sim é possível, sim é uma boa opção, sim, se você tiver informação suficiente, você consegue ter bons resultados. E o que são essas ações? As ações são as empresas grandes, que estão de acordo com as exigências do Banco Central e as exigências da Bolsa de Valores e da CVM, que é o órgão que regula essa negociação, e elas abrem o seu capital social. O que é isso? Elas vendem ações, vendem a sua parte da sua empresa, algum percentual da sua empresa para pessoas que tenham interesse em dar dinheiro para ela movimentar e aumentar o seu negócio e vender mais e gerar mais lucro, gerar mais emprego, mais renda. Então, elas captam esse dinheiro desta forma para conseguir aumentar a sua empresa. E o que acontece quando ela abre o capital e abre a ação? Assim, essas ações só podem ser intermediadas pela Bolsa de Valores. E aí, quando você compra uma ação da empresa, você vira sócio da empresa, sabia? Pois é. E muitas empresas, todas as empresas que participam dessa forma de captação de dinheiro, elas têm vários sócios. Claro que quando você compra uma ação, vai estar lá dizendo se você tem direito a votar na gestão da empresa ou se é uma ação simplesmente para você contribuir, receber seus dividendos e você não tem voz ativa. Normalmente são percentuais pequenos, cada ação representa 0,00000 pouquinha coisa por cento do capital. E é isso que você vai ser sócio dessa empresa de acordo com dentro desse percentual que a ação estiver representando. Normalmente as ações das empresas pagam dividendos, ou seja, você compra uma ação e no futuro você pode vender ela por um valor mais alto e ter este rendimento. Além disso, os dividendos pagos, normalmente a cada 6 meses ou a cada ano, você recebe da empresa um valor de dividendos, de distribuição de lucros. Então, existem essas duas formas de ganhar dinheiro através de ações, né? E é por isso também que acaba valendo a pena, porque não é só o rendimento da ação, tem também o rendimento dos dividendos, que é essa distribuição de lucro que as empresas fazem para os sócios, e quando você compra uma ação, você se torna sócio, e por isso você tem direito a receber esse dividendo no percentual que você representa deste capital social, com as suas ações. Normalmente tem um risco maior, por quê? Porque os planos da empresa onde você comprou as ações pode ser que mudem, pode ser que o mercado ataque essa empresa, ela tem uma crise, ela acabe quebrando. Existem muito mais variáveis que vão influenciar no juro que você vai receber dessas ações, desta forma de investimento. Por isso que a gente considera que o juro é maior. Mas isso também te possibilita um retorno maior. Por que ele te possibilita? Porque ele não é um retorno garantido. Pode acontecer esses infortúnios pelo meio do caminho e você pode, inclusive, perder até o valor que você investiu, que você colocou, ok? Por isso, essa oscilação de ações, isso sim tem um risco maior, realmente, se você comparar uma coisa com a outra, mas a partir do momento que você tem mais informação, mais conhecimento, acaba se tornando, esse risco acaba diminuindo. Para que você comece a investir em ações, muito importante você identificar o seu perfil de investidor em ações. Ou seja, identifique o que você deseja de retorno, de objetivo com este investimento em ações. Ou seja, se você quer ter um retorno momentâneo, se você pode colocar o seu dinheiro e deixar lá a longo prazo, e esse longo prazo pode ser 5 ou 10 anos, se você tem conhecimento do que está acontecendo, se você não quer correr risco de jeito nenhum, então você nunca vai investir em ações, está tudo bem, é uma escolha sua. Outro ponto importante, você precisa estipular um valor mínimo. Por exemplo, você comprou ações da Petrobras, vou usar como exemplo, certo? E até porque ela foi muito polêmica recentemente, alguns anos atrás. Você comprou a ação da Petrobras a R$20. Você precisa entender que essa ação pode reduzir de preço. Pode chegar a 14, pode chegar a 10, pode chegar a 7. E assim como ela diminuiu, ela vai crescer a longo prazo, porque normalmente as empresas se recuperam, essas empresas grandes.
E aí você precisa entender qual é o seu valor mínimo. Você vai comprar essa ação para um longo prazo e aconteça o que acontecer nesses próximos 5 anos, só daqui 5 anos você vai pensar em vender elas? Ok, está tudo bem. Não, eu não quero assim. Eu estipulei um valor de ganho que elas estão 20, quando elas chegarem a R$ 28 por ação, então eu vou vender. Perfeito, você pode vender. Então você fica cuidando. Mas se cair para R$ 18, por exemplo, eu já não aguento mais, vou querer vender, não vou perder mais dinheiro do que isso. Então, essa questão de você ter um objetivo, ter as suas métricas para essas ações. Não é simplesmente colocar o dinheiro no banco e esperar render que nem a poupança ou que nem o CDB. É bem diferente o seu comportamento em relação a esses investimentos que são as ações. Você precisa de uma conta em uma corretora de investimentos ou no banco, e você precisa determinar de qual empresa você vai adquirir essas ações. A própria corretora ou o próprio banco costumam oferecer carteira de empresas de um determinado setor ou de múltiplos setores. O que acontece? Você vai investir numa carteira que essa carteira é composta por 5 empresas, cada uma é de um setor, e é assim o que acontece. Quando um setor vai um pouco pior, o outro está indo um pouco melhor e compensa o ganho dessa carteira. Você pode optar assim, isso acaba reduzindo o seu risco, porque você consegue sempre manter uma média de ganhos, de perspectiva de ganhos. Ou você pode escolher uma empresa específica para investir. E aí, caso você escolha uma empresa específica para investir, o que é importante? Você estudar sobre a empresa, saber o que ela faz, por que ela faz, como ela faz, se os últimos anos ela teve crescimento ou se ela estava baixando, teve prejuízo, se esse crescimento foi baseado em quê, se teve só aporte de capital ou se realmente as vendas dela dão retorno, se ela tem uma estrutura legal no mercado, se você se identifica com o que ela faz, porque pensa que você vai ser sócio dessa empresa. Por mais que você não tenha voz ativa dentro dela e que você não possa participar dela exatamente, você está emprestando o seu precioso dinheiro para que as pessoas consigam, para que essa empresa consiga crescer. Então é legal você escolher e investir em empresas que estão de acordo com os seus valores, os seus princípios, para que fique mais fácil para você também querer saber como vai a empresa, querer entender como está indo a situação dela. Ok? Aqui foi um apanhado geral sobre ações, sobre investimentos e desejo muito que isso clareie a mente de vocês, que vocês saiam daqui principalmente com a vontade de começar a investir em coisas diferentes, a tirar o seu rico dinheirinho da poupança e o que eu sugiro, não tire tudo e vá colocar em outra coisa, de forma alguma. Lembre-se que você precisa ter uma carteira de investimento, os seus investimentos precisam ser diversificados. Então, tire um valor, de repente comece com 10% do que você tem guardado, talvez com 50% do que você tem guardado no máximo, e coloque e vá acompanhando. Você precisa se interessar sobre isso. Receber juros sobre o dinheiro que você tem é muito bom, é muito, muito, muito bom. E quando você vê isso acontecendo no valor mais expressivo, aí você vai gostar mais ainda de ficar se informando sobre e ficar acompanhando esses rendimentos mensalmente ou bimensalmente, conforme for a evolução de cada situação. Ok? Bom, desejo que você comece a fazer mudanças a partir de hoje nas suas linhas de investimento, porque com certeza vai te trazer resultados melhores e vai facilitar você a gerir a sua vida financeira. Até mais, um abraço!